minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta manhã, a este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, sexta-feira, dia 5 de março, a primeira sexta-feira do mês de março, dentro da nossa quaresma, dentro do nosso tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Vamos iniciar esse nosso momento, esse nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, onde iremos estar em oração e também em reflexão para poder entendermos e partilharmos aquilo que Jesus quer nos ensinar, nos unindo pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos encher com os seus dons, para que possamos compreender melhor, possamos ouvir melhor, possamos partilhar e refletir melhor sobre os ensinamentos que Jesus nos traz nos evangelhos e em suas palavras. Rezamos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia dessa primeira sexta-feira do mês de março, da nossa segunda semana do tempo da Quaresma, nos traz hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e também do 45 ao 46. Vamos com muita atenção ouvir o que Jesus quer nos falar. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lugar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é interessante como Jesus gostava de se dirigir aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo, aos
os doutores da lei, que eram os considerados entendidos da palavra de Deus, das Escrituras, que eram considerados aqueles que a conheciam de cabo a rabo, como costumamos dizer às vezes, e como Jesus usa das parábolas para assim, podemos usar o termo aqui, corrigir um pouco sobre as atitudes, sobre o jeito de agir em relação às Escrituras desses povos que são considerados os sacerdotes, que são considerados os mestres da lei, que são considerados os anciãos, porque eles cobravam do povo tudo aquilo que estava nas Escrituras, mas cobravam com exagero, cobravam com muita brutalidade, com muita radicalidade. E eles mesmos, enfim, se aproveitavam de tudo o que o povo poderia lhe estarem fazendo e se aproveitavam levando uma vida de conforto, uma vida de riquezas, uma vida um tanto quanto contrária àquilo que Jesus veio pregar, àquilo que Jesus veio nos explicar em relação a tudo que está na Sagrada Escritura, de tudo aquilo que está na Bíblia. Jesus usa das parábolas e compara muitas vezes a situação vivida por eles, de certa maneira, para que eles entendam como eles deveriam estar agindo diferente em relação ao Filho de Deus, ao próprio Cristo que estava ali para anunciar o Evangelho, a Boa Nova, para anunciar a chegada do reino de Deus, o reino de igualdade, o reino de liberdade, o reino onde não haveria mais quem mandasse e quem seria mandado, mas todos viveriam numa harmonia fraterna, de amor, uma harmonia cristã, onde todos buscariam servir-se mutuamente, um ajudando o outro, um contribuindo para que o outro cresça, para que o outro se fortaleça, para que o outro viva feliz dentro do reino que Deus planejou para a humanidade. Hoje, no trecho que Mateus nos traz, Jesus é um tanto quanto duro com os sacerdotes e com os anciãos, quando ele conta esta parábola dos vinhateiros, porque o Senhor da vinha preparou tudo, plantou, preparou cerca em volta, fez um lugar para esmagar as uvas e construiu até uma torre para que servisse de guarda daquele local. E depois ele arrendou aos vinhateiros que se aproveitaram da bondade dele e que tomaram de forma cruel tudo aquilo que eles estavam usufruindo. Tomaram de forma errada, de forma completamente injusta. E Jesus continua tentando nos deixar entender que este Senhor da vinha se trata do próprio Deus, que nos deixou a terra, que nos deixou o mundo, que nos deixou a sua vinha para que nós tomássemos conta e depois a devolvêssemos com os frutos que nós estaríamos produzindo. No entanto, muitas vezes nós nos achamos donos de tudo isso e não queremos devolver para Deus aquilo que é devido, aquilo que Ele nos deu em arrendamento para que nós sobrevivêssemos de maneira justa, de maneira fraterna, de igualdade entre nós e os seus filhos. Jesus exorta para que eles entendam que é necessário mudarmos de atitude. No mundo de hoje, às vezes nos deparamos com muitas situações bem parecidas com essa, onde vemos às vezes as pessoas correndo atrás do poder, correndo atrás do ter, correndo atrás de conquistar os seus espaços neste mundo terreno a todo custo, às vezes até matando, assim como aqueles vinhateiros mataram os empregados que vieram primeiro, mataram os outros empregados que vieram depois, e assim como os homens fizeram com Jesus, mataram o filho do dono da vinha. Jesus
aqui representa este filho do dono da vinha que veio para resgatar para Deus aquilo que lhe pertencia. E os homens, no seu egoísmo, na sua arrogância, na sua prepotência, também agiram como aqueles vinhateiros que pensaram: vamos matar e tomar a sua herança para que ninguém mais venha nos cobrar. No entanto, o reino de Deus é bem maior do que tudo isso. E como já vimos em alguns outros trechos ontem na liturgia também, tudo as nossas atitudes, todas as nossas ações serão cobradas pelo próprio Deus, porque Ele nos dá tudo o que nós necessitamos para vivermos em fraternidade, em harmonia, em paz e com muito amor entre nós como filhos e filhos seus. No entanto, nós às vezes queremos estar mandando, queremos estar escravizando, queremos estar nos apoderando até da vida de pessoas através do ter, através do poder político, através do poder financeiro. Enfim, várias são as situações que às vezes nós vemos que alguns obrigam a outros a agir de maneira escravizada, de maneira que vai causar apenas sofrimento na vida dessas pessoas. Peçamos a nossa Mãe da Misericórdia para que ela, junto a Deus, interceda por todos nós quando nós tivermos nos perdido deste caminho que Jesus vem nos mostrar diariamente, para que ela nos conduza e nos proteja em toda a nossa caminhada aqui neste mundo, para que possamos voltar ao início, onde Deus nos concedeu a vida e por amor nos colocou neste mundo para vivermos como irmãos e irmãs, para que assim nós possamos também alcançarmos um dia o reino que o próprio Deus nos espera de braços abertos, com o banquete colocado à mesa para nos servir. Pensamos que Maria esteja sempre à frente de tudo aquilo que nós objetivamos para a nossa vida e nos defenda sempre quando algum mal nos ameaçar. Irmãos e irmãs, rezamos juntos agora a oração à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim do nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta sexta-feira, deste dia de hoje. Agradecemos a companhia de todos vocês e compartilhe em suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de familiares, a nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook, para que esse projeto de evangelização alcance cada vez mais as famílias, os lares dos nossos irmãos e irmãs. Pensamos que nossa Mãe da Misericórdia, Maria, ela interceda junto a Deus para que Ele nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da
misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.